A notícia da minha gravidez deveria ter sido um marco de felicidade em nossas vidas. Eu descobri que estava grávida em uma manhã chuvosa, quando senti um enjoo repentino e uma tontura estranha. Corri para a farmácia com o coração disparado. Quando vi as 2 linhas no teste, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sorri sozinha no banheiro, com as mãos trêmulas, imaginando o futuro. Seríamos uma família. Teríamos uma casa cheia de vida, risadas de criança, brinquedos espalhados. Eu me sentia plena, realizada. Daniel, meu marido, sempre dizia que queria ser pai. Falávamos disso nos primeiros anos de namoro e casamento, fazendo planos, escolhendo nomes, brincando sobre quem o bebê pareceria mais. Por isso, eu esperava que ele me abraçasse com força quando eu contasse. Que chorasse comigo, que dissesse nós conseguimos. Mas quando revelei a ele que estava grávida, sua expressão foi como um balde de água fria. Você tá falando sério? Ele perguntou, como se tivesse ouvido um absurdo. Assenti, sorrindo, tentando não deixar o medo tomar conta. Mas ele apenas se afastou, passou a mão no rosto e murmurou. Agora? Justo agora? Eu não entendi. Não estávamos passando dificuldades. Pelo contrário, estávamos com o apartamento reformado, ele havia acabado de ser promovido no trabalho e eu tinha acabado de concluir um curso técnico que me permitiria trabalhar de casa, exatamente como planejamos. Mas ele parecia ver aquilo como um desastre. Nos dias que se seguiram, tentei fazer ele se animar. Mostrei os exames, mandei mensagens com os marcos da gestação, falei do nome que sempre dissemos que gostaríamos. Mas ele apenas desviava o assunto ou fingia não ouvir. Começou a chegar tarde do trabalho, e quando estava em casa, ficava trancado no escritório. Se antes era meu parceiro, agora era um estranho que dividia o mesmo teto. Um estranho indiferente à vida que crescíamos juntos. As noites começaram a pesar. Eu sentia medo. Medo de ser mãe sozinha. Medo de que meu bebê crescesse sem amor paterno. Medo de estar presa a um casamento que começava a ruir. Meus enjoos pioravam, e mesmo assim ele não oferecia ajuda. Certa vez, vomitei tanto que fiquei tonta e sentei no chão do banheiro. Chamei por ele. Nenhuma resposta. Ele estava no sofá, com fones de ouvido, jogando no celular. Mas foi no 4º mês que tudo desabou de vez. Estávamos indo ao jantar de aniversário da mãe dele. Me arrumei com cuidado, mesmo com o corpo mudando. Escolhi um vestido bonito, discreto, e arrumei o cabelo. Quando saí do quarto, Daniel me olhou como se eu fosse um monstro. Você vai assim? Perguntou, com nojo. Olha essa barriga, tá bizarro. Eu fiquei sem palavras. Tentei manter a calma, respirei fundo e disse que estava me sentindo bonita, que era importante para mim participar do jantar. Ele apenas bufou, pegou a chave do carro e saiu. No caminho, ficou em silêncio. E então, do nada, ele soltou. Você me dá nojo grávida. Não consigo nem olhar para você. Eu não consegui segurar as lágrimas. Olhei pela janela, engolindo o choro. Nunca imaginei ouvir algo tão cruel da pessoa com quem casei. Chegando na casa da sogra, ele me fez prometer que não contaria sobre a gravidez naquela noite. Disse que não era a hora, que a mãe dele era conservadora. Achei estranho, mas estava tão abalada que aceitei. Passei o jantar fingindo estar bem, forçando sorrisos enquanto a comida me enjoava. Quando sua mãe me ofereceu vinho, ele respondeu por mim. Ela não bebe, por convicção, disse ele, com um sorrisinho cínico. Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Chorei no banho por quase 1 hora. Me olhei no espelho, abracei a barriga e prometi que protegeria aquele bebê de tudo, até mesmo do pai dele. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção nos sinais. Daniel mal me tocava. Começou a sair com frequência, alegando compromissos no trabalho. Apagava mensagens no celular. Quando confrontado, dizia que eu estava ficando paranoica por causa dos hormônios. Mas a verdade é que eu já sabia, ele não queria esse bebê. E, pior, ele não me queria mais. Mesmo assim,
decidi ser forte. Passei a anotar tudo que me parecia estranho. Comecei a juntar provas silenciosamente. Fiz o pré-natal sozinha. E com a ajuda da minha prima, que era advogada, comecei a me preparar para qualquer coisa. Eu ainda o amava. Mas o amor, sozinho, não sustenta ninguém. E naquele momento, a única coisa que me sustentava era meu bebê. O tempo não perdoava, e meu corpo mudava rápido. A barriga crescia, os enjoos vinham com força, e com eles também crescia a ausência de Daniel. Ao contrário de muitos pais que ficam empolgados com cada ultrassom, cada chute do bebê, ele parecia mais distante a cada dia. Nem mesmo fazia perguntas. Era como se ele tivesse apagado da mente que um ser humano estava se formando dentro de mim. No começo, tentei não ligar. Me esforcei para justificar o comportamento dele. Talvez estivesse assustado, talvez o trabalho estivesse sugando demais. Me apeguei a qualquer explicação que o poupasse da culpa. Afinal, eu o amava. E por amar tanto, escolhi sofrer em silêncio. Mas a indiferença se transformou em frieza. A frieza virou crueldade. E um dia, virou ódio. Teve uma noite em que, deitada na cama, tentei puxar assunto com ele. Contei que o bebê tinha se mexido muito durante o dia e perguntei se ele queria sentir. Ele respondeu seco, sem tirar os olhos do celular. Pra quê? Vai nascer e só vai chorar, igual a mãe. Fiquei em silêncio. Nem chorei naquele momento. Só senti um vazio. Era como se algo dentro de mim estivesse se desligando aos poucos. No fundo, eu sabia que aquele homem já não era o mesmo. Mas meu coração ainda se agarrava à esperança de que ele voltasse a ser quem um dia me fez sorrir. Só que os dias seguintes foram ainda piores. Começou a implicar com meu corpo. Disse que eu estava gorda, que não se sentia mais atraído, que não havia clima para dormir no mesmo quarto. Passou a dormir no sofá ou, muitas vezes, nem dormia em casa. Quando questionado, dizia apenas: "Tô trabalhando demais. Você não entenderia." Mas eu entendia. Sentia o perfume feminino nas roupas dele, via as mensagens suspeitas piscando na tela do celular. E mesmo assim, eu me calava. Me calava por medo, por vergonha, por desespero de manter um lar minimamente estável pro meu bebê. Até que veio a noite que nunca vou esquecer. Acordei no meio da madrugada com uma dor aguda na barriga. Era como se algo estivesse me puxando por dentro. Suando frio, tentei me levantar e percebi que estava com sangramento. Entrei em pânico. Chamei por Daniel, mas ele não estava em casa. Liguei. Chamada recusada. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei mensagens. Áudio. Nada. Sozinha, peguei o celular com mãos trêmulas e liguei para a vizinha, Dona Sandra. Mesmo com seus quase 70 anos, ela correu até minha casa, me amparou e me levou ao hospital. Felizmente, o bebê estava bem. Era apenas uma contração falsa, mas o médico foi claro. Meu estado emocional estava afetando a gestação. A pressão estava oscilando, meu sono era ruim e o estresse era visível. Naquele hospital, deitada em uma maca gelada, com o som do batimento do meu filho no monitor, eu fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais dependeria de Daniel para nada. Ao voltar para casa, preparei tudo em silêncio. Comecei a vender algumas coisas que não usava mais. Uma amiga antiga me indicou um trabalho remoto de revisão de textos. Era pouco, mas suficiente para juntar algo. Aos poucos, construí uma rede de apoio. Minha prima Mariana, Dona Sandra, até uma ex-colega de faculdade que voltou a falar comigo quando soube da gravidez. Então, Daniel voltou para casa no fim daquela semana. Parecia irritado com algo, jogou a mochila no chão e, como se nada tivesse acontecido, disse: "Consegui um projeto em outra cidade. Vou precisar ficar um tempo fora." "Agora? Comigo prestes a dar à luz?" perguntei, incrédula. Ele nem hesitou. "Você sempre deu um jeito. Vai continuar dando. Melhor para você também, vai ter menos do que reclamar." Aquela indiferença me paralisou.
Ele me tratava como um estorvo. Nem se despediu direito. Pegou a mochila e saiu. Mas antes de sair, deixou uma última bomba. E olha, quando esse bebê nascer, a gente faz um teste. Quero saber se é meu mesmo. Essas palavras me dilaceraram. Passei a noite inteira chorando. Pela primeira vez, senti raiva profunda dele. Raiva e nojo. Como alguém podia rejeitar o próprio filho antes mesmo de vê-lo? Como podia duvidar de mim, depois de tudo? Nos dias seguintes, mergulhei nos preparativos para a chegada do meu filho. Comprei um berço usado, ganhei roupinhas, fiz chá de bebê improvisado com Mariana e Dona Sandra. Não havia luxo, mas havia amor. E então, numa manhã chuvosa, minha bolsa estourou. Chamei Mariana, que já estava de plantão para esse momento. Ela chegou rápido, e corremos para o hospital. O parto foi longo, doloroso, mas milagroso. Quando vi meu filho pela primeira vez, senti um calor no peito que nunca havia sentido antes. Era como se ele tivesse nascido com a força que eu precisava para seguir em frente. Ali, com ele nos meus braços, entendi. Eu não precisava de mais ninguém para ser mãe. Eu já era tudo o que ele precisava. Mesmo exausta, eu sorri. Porque naquele instante, apesar de todo o abandono, eu havia vencido. Aquela tarde em que Daniel apareceu na minha porta foi uma das mais confusas da minha vida. Eu estava trocando a fralda do bebê, cansada, com olheiras e o cabelo preso num coque mal feito, quando ouvi as batidas insistentes. Primeiro ignorei. Depois, pensei que talvez fosse Mariana ou Dona Sandra trazendo alguma coisa. Mas o que vi ao abrir a porta fez meu coração acelerar de um jeito amargo. Daniel. Ele estava irreconhecível. O terno que sempre usava com orgulho agora dava lugar a uma camiseta amassada. Seus olhos, antes frios, estavam vermelhos, fundos, com uma expressão quebrada. Eu soube que ele nasceu. Vim ver meu filho, disse com voz trêmula. Não consegui falar nada de imediato. Parte de mim queria gritar. A outra queria rir da ironia. E uma terceira parte só queria protegê-lo, meu filho, daquela presença. Fiquei ali parada, tentando absorver o que estava acontecendo. Eu errei, Camila. Fui um idiota. Eu sei disso. Me deixa ver ele. 1 minuto. Eu não durmo faz dias. Não como direito. Eu só não consegui tirar vocês dois da cabeça. A raiva que eu achava que tinha superado voltou com tudo. Como ele ousava? Onde ele estava quando eu chorei no hospital sem ninguém ao lado? Quando a enfermeira perguntou pelo pai e eu engoli seco, dizendo que ele não pôde vir? Quando tive febre sozinha no pós-parto, tremendo com o bebê no colo? Você não pode simplesmente sumir e depois bater aqui como se fosse normal, Daniel. Ele abaixou a cabeça. As lágrimas escorriam. Me incomodava ver ele chorando. Me confundia. Mas a memória dele dizendo "você me dá nojo grávida" me blindava. Me deixa consertar. Só ver ele, por favor. Você sabe o nome dele? Perguntei fria. Ele tentou responder. Gaguejou. Mas o silêncio respondeu por ele. Senti um gosto amargo na boca. Era aquilo. Era tudo o que eu precisava. Você não sabe. Por que nunca perguntou? Por que não ligou? Porque você achou que eu ia sumir com a criança como se fosse um erro. Ele caiu de joelhos. Na calçada. Em pleno meio da tarde. Chorando. E eu não sentia piedade. Sentia a dor de cada contração sozinha. De cada noite de medo. De cada madrugada em que me perguntei se eu estava fazendo tudo errado. Mas também sentia orgulho. Porque eu consegui. Eu criei forças do nada. Por mim e pelo meu filho. Daniel, quando você disse que sentia nojo de mim grávida, aquilo me matou por dentro. Mas agora eu tenho certeza que nunca mais vou deixar alguém me destruir assim. Ele se desesperou. Implorou. Eu só quero ver ele de longe. Só um olhar. Eu imploro.
Minha respiração estava pesada. Virei o rosto e fechei a porta. Fiquei ali atrás dela por alguns segundos, tremendo. Escutava os soluços dele do lado de fora. Mas do meu lado, havia silêncio. Um silêncio de paz. Fui até o quarto. Meu bebê dormia de bruços, com a boquinha entreaberta. Acariciei seus cabelos finos e me deitei ao lado dele. Senti uma lágrima cair no travesseiro, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Nos dias seguintes, Daniel apareceu mais algumas vezes. Mariana foi quem atendeu da última vez e o mandou embora com firmeza. Entrei com pedido de guarda unilateral. Ele sequer apareceu na audiência. Sumiu. E dessa vez, definitivamente. O tempo passou. E tudo mudou. Comecei a fazer cursos online durante as sonecas do bebê. Aprendi a editar, revisava textos e, aos poucos, meu nome começou a circular em grupos de freelancers. Consegui uma renda fixa. Depois, um apartamento pequeno, mas só nosso. Dona Sandra continuava presente. Virava e mexia, aparecia com sacolas de mercado e um sorriso doce. Dizia sempre: "Você é mais forte do que pensa, minha filha." Hoje, meu filho está com quase 3 anos. Esperto, curioso, adora livros de figuras e tem o sorriso mais iluminado que já vi. Um sorriso que me lembra todos os dias que valeu a pena. Outro dia, ele me perguntou: "Cadê meu papai, mamãe?" Engoli seco. Abaixei até ele, olhei nos seus olhos e respondi com todo o amor que pude colocar nas palavras. Ele escolheu não ficar, meu amor. Mas mamãe ficou. E vai ficar para sempre. Ele sorriu, como se aquilo bastasse. E realmente bastava. Porque agora eu sabia. Meu filho não precisava de alguém que apareceu chorando tarde demais. Ele precisava de alguém que secasse suas lágrimas desde o primeiro dia. E essa pessoa era eu. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!